1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Vamos para o versículo de número 51, por gentileza. Versículo de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força da lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58, para encerrarmos. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será vão. Só esses versículos para meditarmos esta noite na palavra de Deus. Vou estar pregando sobre o tema o arrebatamento da igreja. E você que está em casa, preste muito atenção. Você que está no teu lar, fique ligadinho conosco, pois Deus esta noite tem uma palavra direcionada para o seu coração. O capítulo 15, a qual escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, os irmãos estavam abandonando a sua fé, os irmãos estavam desistindo do seu propósito, os irmãos estavam desistindo do evangelho de Jesus por causa de uma teologia liberal. Haja vista que a igreja de Corinto estava deixando a teologia cristocêntrica e abrindo mão desta teologia e seguindo a filosofia grega, que não acreditava-se na ressurreição de Cristo. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não criam que existia uma vida após essa. E Paulo, indignado com esse contexto, a gente se percebe dentro desse texto que Paulo está muito indignado, porque Paulo vai dizer que a pregação do evangelho está sendo em vão, porque se Cristo morreu e ele não ressuscitou, é em vão a nossa pregação e a nossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, segundo o contexto filosófico grego, em que eles acreditavam que Cristo não havia ressuscitado, em que eles acreditavam que a alma e o espírito era guardado em um lugar, mas o corpo era mau por natureza.
era um contexto em que eles estavam equivocados, eram ignorantes acerca desse texto. Mas Paulo vem abrindo a mente da igreja acerca do Senhor Jesus que ressuscitou dos mortos, a qual foi visto primeiramente por Pedro, como Paulo disse no capítulo 15, depois foi visto pelas mulheres, depois foi visto por Tiago e pelos 12 apóstolos, e depois Jesus apareceu a 500 irmãos que estavam reunidos em um lugar, e depois o próprio apóstolo Paulo diz: e ele apareceu a mim. É bem verdade de você perceber esse texto, que Paulo traz uma orientação à igreja de Deus, dizendo: se Cristo não tivesse ressuscitado, a mensagem da cruz seria uma mensagem vazia da graça de Deus e seria vã. Não seria um triunfo da igreja na cruz, porém seria a vergonha e o desprezo de Jesus, sendo ele na cruz. E se você perceber, todo líder que morre no Antigo Testamento, que morreu segundo as ideologias do mundo pagão, ele não tem poder sobre si. Mas o nosso Cristo é o único líder que morreu, mas ao terceiro dia a sepultura não conseguiu segurar Jesus dentro dela. Então Paulo traz a orientação à igreja, dizendo que se a igreja não acreditar na ressurreição de Cristo e na ressurreição dos mortos, a fé desta igreja é vã. É em vão a fé, é em vão o evangelho que ele está pregando. É Paulo dizendo: se vocês não acreditam, então o nosso evangelho é mentiroso. Se Cristo então, ele morreu e ele não ressuscitou, então todos nós estamos debaixo e sujeitos do pecado. Porque Cristo morreu e ele ressuscitou e ele levou sobre si os nossos pecados. E se ele em um contexto grego não tivesse ressuscitado, então até hoje nós estaríamos debaixo do jugo do pecado e não teríamos perdão diante de Deus. Mas Paulo traz esta orientação a esta igreja a perceber acerca da ressurreição de Jesus e a ressurreição dos mortos. Em primeiro lugar, quando esta ressurreição dos mortos acontecerá? O versículo 23, a gente percebe aqui: mas cada um por sua ordem. Cristo, a primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O versículo 51 e 52: e eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando é que esta ressurreição dos mortos vai acontecer? Vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja. Isto vai acontecer, e Paulo está ensinando, porque os irmãos estão indignados, não estão sabendo se verdadeiramente ele vem e se há esperança para uma vida após a morte. E Paulo se indigna tanto com essa situação, que Paulo vai dizer: então já que não há ressurreição, então comamos, então bebemos, porque amanhã nós morreremos. É Paulo dizendo aos irmãos: já que vocês não acreditam que existe uma vida após a morte, então aproveita a vida que vocês têm, coma, beba, faça o que vocês quiserem, porque amanhã a morte vai bater na porta de vocês e tudo vai ser encerrado para a história e para a vida de vocês. Só que também essa ressurreição só haverá uma vez. Segundo o Evangelho de João, capítulo de número 5, você percebe o evangelista no versículo 28, Jesus dizendo: e não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição
da condenação. Então só haverá uma ressurreição aqui quando Jesus descer e a última trombeta tocar e ele estiver nos ares. Então haverá somente uma ressurreição, como disse Daniel no capítulo 12, versículo 2: e muitos naquele dia ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então perceba que a nossa vida está vinculada à ressurreição a Cristo, a ressurreição dos mortos que ouvirão o soar da última trombeta tocando para os salvos em Cristo Jesus. E é bem verdade você perceber esse contexto e o capítulo de número 15, que você vai ficar perplexo acerca desse texto, porque Paulo fala pausadamente acerca da doutrina da ressurreição, falando aos irmãos acerca de Jesus, que breve viria para buscar a sua igreja. Em segundo lugar, os mortos em Cristo serão transformados. Perceba o versículo de número 51, que nós lemos, ao 54, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é mortal, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra: tragada foi a morte na vitória. A morte é o último inimigo a qual Jesus destruirá, porque Jesus já venceu a morte no Calvário. Jesus venceu a morte no sepulcro, a qual ela não conseguiu tomar o seu corpo, porque mesmo Jesus disse que ele entregou o seu espírito ao Pai. A morte não teve acesso ao espírito e nem à alma de Jesus. Diferente dos nossos irmãos que partiram para a eternidade, dos nossos entes queridos que foram para a eternidade, a alma e o espírito foram para Deus, e o seu corpo a morte tomou, a sepultura tomou, a terra tomou. Mas só que aqui os mortos serão transformados. Essa transformação vai se dar conforme o corpo glorioso de Jesus. Enquanto estamos aqui, temos um corpo que pode sentir qualquer coisa, qualquer momento. Pode chegar a nossa hora, esse corpo aqui, ele vai se acabar. Mas quando a trombeta tocar, o negócio vai ser diferente, porque nós seremos transformados em um corpo glorioso. Nós seremos transformados em um corpo conforme o de Jesus, conforme o de Cristo. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar antes da transformação dos vivos. Vai ressuscitar antes da transformação dos vivos. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 e versículo 16, o texto é bem claro em dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Então perceba que primeiro aqueles que morreram em Cristo terão o privilégio de ressuscitar antes da nossa transformação. O que eu acho lindo diante desse texto é que naquele grande dia da trombeta de Deus ressoar, da trombeta de Deus tocar, a morte vai ter que devolver os corpos que ela matou. A morte vai ter que devolver todos os corpos de Abel até a nossa vida
cotidiana até os nossos, a morte vai ter que devolver. Vai ter que devolver, irmão. Aqueles que foram cortados, aqueles que foram cerrados, a cabeça foi colocada em um lugar, o corpo foi colocado em outro por amor ao evangelho, outros foram estraçalhados pelas feras, mas porém naquele grandioso dia, a terra vai dar conta do corpo dos nossos irmãos, a água vai dar conta do corpo dos nossos irmãos, o fogo vai ter que devolver o corpo dos nossos irmãos. Eu acho isso tão lindo, porque dá para a gente perceber, quando a trombeta ressoar, os corpos da terra sendo retirado e sendo elevado às alturas para encontrar com o grande Deus. O lindo aqui é que o corpo, ele vai subir, só que o espírito e a alma já está no seio de Deus, já está no seio de Abraão. Se você perceber, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, perceba aqui o versículo 14. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Você sabe o que o texto está dizendo aqui? É que quando a gente que está em Cristo, ou alguém que está em Jesus morre, o corpo vai para debaixo da terra, porque do pó o corpo foi gerado, e do pó o corpo, e para a terra o corpo vai voltar, porque vai virar pó novamente, mas o espírito e a alma está lá no seio de Abraão. E no dia do arrebatamento da igreja, o dia que a trombeta ressoar, o corpo vai ressuscitar, e vai tomar as alturas até o céu, e Deus vem trazendo o espírito e as almas dos corpos para devolvê-los e transformá-lo em um corpo glorioso, segundo o eficaz de Deus, de sujeitar a si todas as coisas. É muito lindo aqui, porque os corpos serão transformados. O corpo será transformado igual ao de Jesus, um corpo glorioso. O que me faz pensar de uma forma diferente, que Paulo disse acerca do corpo, falando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que os corpos são diferentes. Ele diz que uns são os corpos dos animais, outros são os corpos dos homens, a carne do homem, outros são a carne dos peixes, outros são a carne das aves. Aí ele diz: uma é a glória do sol, outra é o brilho da lua, outra é o brilho da estrela, e todas elas têm um brilho diferenciado. Se você perceber acerca desse contexto, aqui fala da transformação do corpo incorruptível, aqui fala da transformação. Todos aqueles que aceitam Jesus, eles vão herdar a salvação. Só que o galardão que Paulo aplica aqui nesse texto, só receberá quem faz alguma coisa para o reino de Deus. É por isso que Paulo diz: uma é a glória do sol, ele vai brilhar. Quem fazer mais para o reino de Deus, mais brilho vai ter na sua vida. Quem ganhar mais almas para o reino de Deus, mais brilho vai ter na sua vida. É por isso que ele disse: uma é o brilho da estrela, outra estrela já tem outro brilho diferente, outra o brilho já está mais apagado, porque o galardão já é menor. Mas aqueles que estão triunfando na obra, estão regando com lágrimas, estão chorando, estão fazendo a obra para ter galardão. Vai ser uma glória tremenda da parte de Deus. Vão receber um galardão que todos vão olhar e dizer: o dele é grande, ele trabalhou mais. É por isso que Paulo disse o seguinte: ele disse: eu sou o último dos apóstolos, eu não sou merecedor da graça de Deus, capítulo 15, porque eu persegui a igreja de Cristo. Aí ele fala o seguinte: mas só que eu tenho trabalhado muito mais do que todos os apóstolos de Jesus. Isso não é para gloriar-me, mas a graça de Deus abundou sobre a minha vida.
Aí ele fala acerca da ressurreição dos irmãos que não estavam acreditando. E ele disse: se Jesus não ressuscitou, é em vão a minha vida. Diante do evangelho, o meu trabalho é perdido. Porque em Éfeso eu enfrentei feras, eu enfrentei animais para pregar o evangelho de Jesus, para anunciar que Ele está vivo. Para anunciar que Ele está vivo. E essa transformação do corpo é o que diz Filipenses capítulo 3. O versículo de número 20 em diante. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si todas as coisas. É Ele dizendo: o corpo que vocês vão receber igual de Jesus não vai ter limitação, a morte não vai ter mais domínio, a dor não vai ter mais domínio, nada terá mais domínio sobre o corpo de vocês. É Ele dizendo: quando vocês ressuscitar, quando vocês serem transformados por Jesus, o corpo de vocês vai ser igual ao dele, vocês vão ter um corpo glorioso igual ao dele, vocês não mais sofrerão sobre a morte. Aí ele diz: o primeiro Adão, ele veio, morreu, ele era alma vivente. Só que o segundo Adão, ele é espírito vivificador. É Ele dizendo: o primeiro Adão morreu, mas o segundo Adão, ele vive e ainda dá vida, porque ele vivifica aqueles que estão nele. Dá para você entender? Porque é que a igreja passa prova, passa luta, mas a igreja está de joelhos dobrados dizendo: Maranata, vem Senhor. Porque em meio à tempestade que nós estamos vivendo, nós não dependemos de ambiente para adorar, nós não dependemos de ambiente para dar culto a Deus, nós não dependemos de ambiente para se prostrar diante de Deus, nós só dependemos daquele que vivifica a nossa vida todos os dias. Há momento que a morte bate na porta da nossa casa, a morte espiritual, há momento que a morte, o pecado bate na porta, Jesus chega na porta dizendo: aqui não entra. Aonde tinha fraqueza eu estou colocando força, aonde não tinha minha graça está sendo sobre ele, sobre ela. Esta noite eu vim como profeta de Deus te dizer: não sei como está o teu estado, como está as tuas forças, como está a tua fraqueza, mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: não dependa de ambiente para servir a Deus, dependa da graça de Deus, porque você vai triunfar, você vai crescer, você vai desenvolver, porque a graça de Deus está abundando em meio à tua fraqueza, e no meio dessa fraqueza Deus vai gerar força, Deus vai gerar resultado, Deus vai gerar esperança, Deus vai gerar coisa nova dentro de você. Talvez você está fraco, talvez você está sem esperança, talvez você está sem direção, mas esta noite a graça de Deus, o Espírito vivificador, desce sobre a sua casa, sobre a sua vida agora, e te dá vida, te dá força, te dá autoridade para você vencer. Para você vencer. Terceiro lugar, a ressurreição será um evento repetindo. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Um momento, um espaço de tempo tão rápido. Este momento, repetindo, fala-se de algo muito rápido, milésimos de segundos, quando no momento, abrir e fechar de olhos, piscou, quando a trombeta tocar, piscou,
Você está deixando a terra, está dando tchau para a terra. O Espírito Santo está te conduzindo até as alturas para encontrar com o grande Deus. Aleluia, glória seja o nome de Jesus. E este evento dará conta pelo troque da trombeta. Eu acho lindo isso aqui, porque todo casamento, na entrada da noiva, toca-se uma melodia, toca-se uma música para a noiva adentrar. O noivo entrou, e quando o pai da noiva vai conduzindo a noiva, toca aquela música que todo mundo sabe. Tananã, tananã, tananã. Só que com a igreja não vai ser diferente não. O toque da noiva encontrando com seu noivo é o soar da última trombeta tocar. É por isso que Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com brado de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que estamos em Cristo, que estamos vivos em Cristo, ressuscitaremos. Já imaginou? Eu acho lindo o texto de Davi, no Salmo 24, no verso 9 e 10, que Davi diz assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que há de entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Veja que Ele é o Senhor dos Exércitos, porque Ele vem trazendo uma multidão de gente sobre Ele. Você sabe o que é isso? É a trombeta tocando e a igreja adentrando os portais celestiais com o noivo. É na mesma forma que o pai vai conduzindo a filha para encontrar com o noivo no altar, na igreja, para se casar. Assim será a igreja entrando reunida, para entrar nos portais celestiais, e os anjos bradando: levanta a porta que lá vem a noiva, levanta a porta que lá vem o noivo para se encontrar com a sua noiva. E aí nós estaremos com ele para todo sempre. Essa trombeta de Deus aqui, em Números capítulo 10, você percebe que essa trombeta era usada para o ajuntamento. Quando Deus fala a Moisés dizendo: toque a trombeta aí, e o povo esteja juntos, para nós falarmos diante dele, para a palavra de Deus falar com eles. E em Êxodo capítulo 19, quando a trombeta ressoava, era para o povo estar preparado para entrar na guerra, era para o povo estar preparado para vencer os inimigos que estavam ali cercando, que estava querendo vencer o povo de Israel. Com a igreja não é diferente. Quando a trombeta tocar, a última trombeta tocar, a igreja vai estar reunida no céu, a igreja vai estar pronta para encontrar com Jesus. É por isso que ele disse: e a trombeta é de Deus. Só quem vai ouvir o som da trombeta é aqueles que estão com Deus, é aqueles que estão com Cristo, é aqueles que estão com a palavra, é aqueles que esperam ansiosamente o soar, o ressoar da trombeta de Deus. Imagine comigo, queridos, nós adentrando ao céu de glória, a trombeta sendo tocada, o ressoar da trombeta de Deus, e de repente a gente ser levado às alturas do céu, a gente deixar essa terra que tanto a gente sofreu, que tanta gente derramou lágrima, de tanto a gente derramou suor para fazer a obra do Senhor com gratidão, com honra, e nós deixarmos agora do nada, deixarmos a terra e o céu nos receber com honra, porque o Espírito Santo é o que vai conduzir a noiva a Jesus. Assim como o pai faz o papel de trazer a noiva até o noivo, o Espírito Santo, o amigo, vai conduzir a noiva para encontrar com o seu noivo. É tocando o Espírito Santo, levando o Elisama, é o Espírito Santo levando o cálisto, é o Espírito Santo nos levando. Vai estar gente de todo lugar, irmão, vai estar gente de todo canto do planeta. E a situação é: sumiram pessoas, sumiram gente, e vão se preocupar, e a igreja vai estar entrando lá nas bordas do Cordeiro, vai estar entrando com Jesus na sua glória. A vinda de Jesus será repetida, irmão. Será um momento repetindo.
Será um momento muito rápido. Será um momento que não vai dar para pensar. Mateus capítulo 25, versículo 13. Mateus diz que ele vem, mas ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Mas ele disse que Jesus virá. Ele virá. Em Atos capítulo 1, versículo 11, Lucas diz que ele vem da mesma maneira que ele subiu. Como assim, pregador? Ele subiu às alturas do céu, e a Bíblia diz que ele descerá para buscar a sua igreja. Quando os apóstolos estavam olhando para o céu e Jesus sendo levado, Jesus manifestando o seu poder de flutuar, Jesus sendo elevado ao céu, aí os anjos desceram, olharam para os discípulos dizendo: o que vocês estão olhando aí? O que vocês estão admirados aí? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo levado é o mesmo Jesus que voltará para buscar vocês. Ele virá, irmão. Jesus vem nos buscar, irmão. Ele vem nos buscar. João capítulo 14, João diz que ele vem quando ele preparar lugar para a igreja. Ele diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu também não vos teria dito. Mas eis que eu vou vos preparar lugar, e quando eu preparar lugar para vocês, eu virei outra vez. Para onde eu estiver, vós também estejais comigo. É ele dizendo: eu breve voltarei para buscar vocês, para levar vocês para um lugar, para estar comigo. Por que nós vamos estar com Jesus? Porque Ele nos comprou com o seu sangue. Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 18: não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição vivia os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e sem defeito. Em Romanos 13, 11, Paulo diz que ele vem, que é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de quando aceitamos a fé. Ele vem, irmão. Jesus virá para buscar a sua igreja. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 10, Pedro diz que ele vem como ladrão de noite. O ladrão não avisa o horário que chega. Ele vem de repente. Só que a nossa geração, irmão, está vivendo como se Jesus não voltasse hoje. Está vivendo como se Jesus vai voltar daqui 100 anos. Está vivendo como Jesus não volta nunca mais. Mas nós vemos as coisas apertarem, nós vemos a palavra se cumprindo, e nós sabemos que o nosso noivo já breve vem buscar a sua igreja. Breve virá buscar a sua igreja. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 37, ele diz que Jesus vem em um pouquinho de tempo. Ele virá para buscar a sua igreja. Aquele que há de vir virá, e ele não há de tardar. Jesus vem buscar a sua igreja. E eu pergunto a você: como está a nossa vida diante dele? Estamos preparados para encontrar com ele? Estamos prontos para encontrar com Jesus? Eis a pergunta, irmão. Porque a gente faz plano, a gente faz mais projeto, a gente faz isso, só que a gente não faz mais o projeto de esperar Jesus. A gente não tem mais plano de esperar Jesus. A gente faz plano de comprar uma casa nova, a gente faz plano de comprar um carro novo. Nada contra, isso é bom, nós vamos conquistar. Mas o maior patrimônio da igreja será encontrar com o noivo na eternidade. O maior patrimônio
patrimônio da igreja será herdar a nova Jerusalém, será entrar pelas portas celestiais, será encontrar com Jesus, assentar-se na mesa da Santa Ceia e ver Jesus ministrando a ceia para cada um de nós. E aquele dia vai ser tão glorioso, irmão, que vai valer a pena. Jesus vai estar servindo você, Jesus vai estar levando a ceia para você, Jesus vai estar mostrando para você que valeu a pena chorar, Jesus vai estar mostrando para você que valeu a pena continuar, Jesus vai estar mostrando para você que valeu a pena renunciar ao pecado, valeu a pena se santificar, valeu a pena ser com Jesus até o final, irmão. Você anseia pela volta de Jesus? Você que está na sua casa, clama a Jesus. Se Jesus voltar hoje, irmão, será que subiremos? É uma pergunta para todos nós, irmão. Será que vamos ouvir o soar da trombeta de Deus tocar? Não é mais momento da gente brincar, irmão. Não é mais momento da gente achar que igreja é um parque de diversão, não, irmão. Não é a gente dizer que ser crente é ser modinha, não, irmão. Vestir uma roupa bonita, um terno, vestir um vestido grande, as mulheres, vestir uma roupa adequada, uma roupa bonita, ficar arrumada para ir para a igreja, achando que é shopping center, achando que é lugar de se encontrar com alguém. O único lugar aqui para se encontrar é com Jesus, irmão. É para se dobrar diante de Jesus. Só que a gente faz muito projeto, a gente se arruma tanto. Não, eu vou me arrumar porque fulana vai estar na igreja e eu tenho que estar bem bonitinho para ver ela, eu tenho que estar bem bonitinho para ver fulano de tal. Eu quero te perguntar uma coisa: você se arruma para orar? Você se arruma para ver Jesus? Você se arruma para se dobrar? Eu quero apostar, se você for se encontrar com o presidente da república, com um advogado ou com um juiz, se você vai de chinelo, se você vai de short, se você vai de qualquer jeito, vai nada, vai vestir a melhor roupa que você tem no guarda-roupa, vai vestir a melhor veste que você tem, vai passar o melhor perfume que você tem, mas só que a gente quer chegar na igreja de qualquer jeito. Eu vou dizer porque o Espírito Santo está mandando eu dizer. A gente quer chegar na igreja de qualquer jeito. Não, a igreja é normal. Eu vou de chinelinha, eu vou com a roupa rasgada. Irmão, você está indo encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se Deus te deu roupa para você vestir, se Deus te deu perfume bom para você usar, por que você vai dar o de pior para Deus? Por que você vai vir com a roupa mais ruim para a igreja? Irmão, usa o de melhor para o teu Senhor, usa o de melhor para o teu Rei. Se acabar, Ele te dá mais, Ele te dá condição para você possuir de melhor. É tão lindo que Jesus disse que vai trocar nossas vestes naquele dia. Vamos receber umas vestes brancas como a lã. Em quarto lugar, para me encerrar, a morte será finalmente tragada pela vitória. Versículo de número 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O último inimigo a ser destruído será a morte. Quando nós recebermos um corpo glorioso, segundo o de Jesus, a morte vai ter que deixar. É aí que Jesus vai colocar a morte debaixo dos seus pés. Porque a morte não teve domínio sobre Jesus, mas a morte ela tem domínio sobre a noiva de Jesus, sobre a igreja. Só que quando recebermos um corpo igual ao de Jesus, a morte não terá mais domínio. A morte será destruída. Aí o apóstolo Paulo diz aqui: onde está, ó morte, o teu agrilhão?
Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado e a força da lei, mas graças a Deus que nos dá vitória, conforme o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 25, você percebe, do capítulo 15, ele falando sobre a morte. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está em execução aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É ele dizendo, Jesus está na direção de tudo, só que o Pai está na direção de Jesus e de todos nós. Mas quando Jesus vencer a morte, quando a igreja vencer a morte, vai ser o período que Jesus vai devolver o reinado a Deus. No Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 14, diz o seguinte, que naquele dia a morte e o inferno será destruída para sempre. Será jogada no lago de fogo, a morte e o inferno. É por isso que Paulo enche o peito dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Como assim, onde está, ó morte, o teu agrilhão? Você sabe o que Paulo está dizendo? Paulo disse, eu recebi do Senhor. Ele está dizendo o seguinte, onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Onde está, ó morte, o teu poder de matar? Onde está, ó inferno, o teu poder de vitória? É ele dizendo, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, a morte e o inferno será lançado no lago de fogo e nunca mais existirá. Aí Paulo enche o peito dizendo, onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte, onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado e a força da lei. Como assim? O pecado e nem a lei vai ter mais domínio sobre cada um de nós. É Jesus dizendo, agora vocês estarão comigo para sempre. Você se alegra com essa palavra que eu prego esta noite? Quando você adentrar pelos portais celestiais, eu imagino o apóstolo Paulo bradando dizendo, e aí, ó morte, onde está o teu poder de matar? E aí, ó morte, onde está o teu poder de ferir? Por quê? Porque nesta hora Abel vai ressuscitar. Porque nesta hora Abraão vai ressuscitar. Porque nesta hora Paulo vai ressuscitar. Porque nesta hora Pedro vai ressuscitar. Porque nesta hora João vai ressuscitar. Porque nesta hora os corpos vão ressuscitar. E Deus vai devolver o Espírito para os corpos e vai transformar em um corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Trabalho que hacer. E Paulo encerra dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sedes constantes, sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor nunca será vão. É Paulo dizendo, naquele dia a morte não vai ter mais domínio de vocês. É por isso que vocês devem se esforçar para fazer a obra de Deus enquanto vocês têm vida.
enquanto vocês têm vigor, enquanto vocês têm coragem. Infelizmente há momento que a gente quer fazer a obra do Senhor relaxadamente. A gente vai empurrado, a gente vai por obrigação. Mas não é obrigação a gente fazer alguma coisa por Jesus, não, é privilégio, irmão. Porque nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos enterrados no pecado, no lamaçal de pecado. Mas Ele olhou para Pedro, olhou para João, olhou para o grego dizendo: ei, vem rapaz, eu te desenterro aí agora, eu te dou vida. E a vida que eu te dou não é passageira, a vida que eu te dou é eterna, é abundante, é coisa que não vai mais se acabar. Mas só que a gente quer fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Chega qualquer coisinha, a gente quer desviar, irmão. Chega qualquer coisinha, a gente quer trocar o galardão, a eternidade, por 10 minutinhos, por um copinho de cachaça, por uma coisinha banalizada de nada, por um momento ali na balada, por um momento ali com a galera, falando mal, blasfemando contra Deus. A gente quer trocar essas coisas pelas coisas eternas. A gente quer trocar o eterno pelo profano. Mas esta noite Deus vem nos despertar dizendo: você está pronto para encontrar comigo? Você está pronta para encontrar comigo? Você está pronto para se encontrar comigo? Ai, ok, você está pronta? Você está pronto? É noite da gente refletir, irmão. A mensagem do arrebatamento da cruz não pode sair da igreja, irmão. Quando a mensagem do arrebatamento e da cruz sai da igreja, o Espírito Santo vai embora. Porque em vão a manifestação dele aqui, se não for para Jesus voltar. Será que nós podemos bater no peito e dizer: Maranata, ora vem Jesus? Será que tem alguém que nos assiste agora que quer voltar para Jesus, que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Eu sinto a autoridade de Deus para ministrar sobre a sua vida. Se você quiser, coloca o teu nome aí, diga: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Não é vergonha não, irmão. Vergonha é a gente ficar e ser o testemunhador daqueles que subiram. Oh, glória! Se você quiser, coloca o teu nome. A nossa equipe vai ficar de olho. Não importa o tanto que você pecou, irmão. Não importa o tanto que você errou. Jesus te recebe de braços abertos. Jesus está dizendo: vem, volta para os meus braços, volta para a minha presença, volta a me esperar com esperança, volta a dizer: Maranata, vem Jesus. Você que está do teu lar aí, faz um clamor aí, chama pela presença dele, chama pela presença dele, chama. Enquanto os irmãos vão cantar, enquanto a nossa irmã vai cantar, chama pela presença dele, chama. Chama pela presença dele, chama. É noite de restituição, é noite de restauração. É noite de voltarmos ao secreto. É noite de voltarmos a Deus. O arrebatamento da igreja não demora. Muito em breve vai sair uma Se você quiser chorar no teu lar, chore, irmão. Anseia de pela um volta dele, anseia. que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: eu quero te ver lá naquele dia. Embora pra Sião. Sião nos espera.
a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração e os jovens que oravam e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião que almejamos e desejamos. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Glória seja dada ao nome de Jesus.